A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. A paz de Deus, que Deus abençoe a vida, a casa de vocês no dia de hoje e que essa palavra venha de encontro com a necessidade de cada um de vocês. Glória a Deus. No dia de hoje nós trazemos uma palavra enviada do céu e é uma palavra de bênção, né? Porque Deus ele chama atenção, ele exorta aqueles que ele ama, né? Então todos nós estamos aqui justamente para isso. A palavra se encontra no livro de Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Essa palavra veio de encontro com algumas situações que têm ocorrido nesses últimos tempos. Nós sabemos que nós já estamos próximos da vinda do Senhor Jesus e a palavra já nos exorta acerca dos falsos profetas, né? E Deus ele tem colocado no meu coração que aqueles que outrora foram levantados pelo Senhor, foram ungidos, foram escolhidos por Deus para estar nos altares, para estar lá na igreja ensinando as ovelhas do Senhor, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, assim como o Senhor Jesus ensinou e fez quando ele esteve aqui na terra e ainda continua fazendo, já não fazem mais essa obra. Já não fazem mais a vontade de Deus, já deixaram de fazer a vontade do Senhor para fazer a própria vontade. Por isso a palavra diz que já não apacentam mais as ovelhas do Senhor. Por quê? Porque eles deixaram de olhar para as ovelhas como ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo, e passaram a olhar para as ovelhas como um produto, como uma maneira de ganhar dinheiro. E é a palavra de Deus que diz isso. A palavra de Deus, ela ensina a gente. E Deus ele tem chamado a atenção que aqueles que foram levantados por ele para fazer a obra dele têm que continuar fazendo. Mas aqueles que não têm feito, ainda há tempo de se arrepender. Ainda enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto tiver o fôlego de vida e conhecem a palavra, né? Porque dizem da palavra, ensinam a palavra, mas não vivem a palavra, distorcem ela e fazem com que as ovelhas vão embora das igrejas. Eles conhecem a palavra, mas eles não obedecem. Eles acabam querendo fazer a própria vontade para encher seu bolso de dinheiro, para poder viver vidas luxuosas, para poder ter do bom e do melhor enquanto as ovelhas estão sendo deixadas de lado. Muitos constroem templos luxuosos e não se importam com as ovelhas, do que elas estão passando. E não é isso que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou a dar alimento para as ovelhas. Na simplicidade, o Senhor Jesus ensinava a palavra na sua verdadeira essência. E essa essência saiu de dentro das igrejas. E se ela saiu é porque justamente o Espírito Santo de Deus já não está mais lá. Porque quando nós passamos a fazer a própria vontade, nós já não nos importamos mais com a vontade de Deus, nem com a direção do Espírito Santo. A palavra de Deus ela vem nos dizer que esses pastores, eles apacentam a si mesmos, no livro de Ezequiel 34. Que é uma palavra muito forte que diz sobre isso também. Lá fala que eles apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas do Senhor. E aqui fala nessa palavra que o próprio Deus vai buscar as ovelhas dele e vai levantar pastores para cuidar verdadeiramente delas. E esses pastores estão espalhados pela terra nas igrejas pequenininhas, simplesinhas e humildes, aonde o Espírito Santo de Deus habita e tem trabalhado e operado. A palavra de Deus fala que eles já não curam mais, que os pastores que não fazem mais a vontade de Deus já não curam mais em nome de Jesus, já não visitam mais as ovelhas, já não vão mais atrás delas, já não dão mais alimento. E o alimento é a palavra. Você, pastor,
que foi levantado por Deus. Você é obreiro, você é pastor, você é missionária, pode ser o título que você tiver. Você é um obreiro de Deus nessa terra. E se você está dentro de uma igreja e não tem ensinado a verdade, você vai ser cobrado por Deus. Quando ele diz ai, é porque é algo que vai doer demais. Então aproveita a oportunidade que o Senhor tem dado para se arrepender, para voltar às primeiras práticas, ao primeiro amor, quando você fazia porque sabia que Deus te usava, porque você sabia que Deus se agradava do que você fazia, porque você fazia a vontade dele. Volta ao primeiro amor e abandona essas práticas novas que estão entrando por aí. As coisas novas que estão entrando pela internet, as coisas que o inimigo tem colocado na sua mente para fazer você se preocupar mais com a sua maneira de viver, com a sua condição de vida. É claro que a maneira das pessoas viverem, as maneiras que as pessoas têm pregado hoje em dia, tem enchido o bolso de muita gente. Só que as ovelhas estão ficando anêmicas, estão ficando desnutridas porque não tem o alimento que vem do céu verdadeiramente. E o próprio Deus vai cobrar cada um de vocês. Ou você volta a fazer a vontade de Deus, ou Deus vai cumprir esse ai na sua vida. Tema a Deus, porque Ele não muda. A palavra de Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. O que Ele fazia no passado, Ele continua fazendo hoje e vai fazer ainda lá adiante. Deus não muda. As ovelhas são preciosas para o Senhor Jesus, são preciosas para Deus e Deus vai cobrar a cada um que tem feito mal para as ovelhas dele, tem deixado as ovelhas desnutridas, sem alimento que vem do céu verdadeiramente. Se a sua igreja não tem doutrina, se as mulheres podem andar do jeito que quer, se pode andar maquiada, pintada, se pode andar de brinco, de pulseira, se pode andar com roupa escandalosa como se fosse para uma boate, você pode ter certeza que o Espírito de Deus não está na sua igreja, não está na sua vida, porque Deus, Ele ama exortar, a palavra de Deus fala que Ele repreende e castiga todos aqueles quanto Ele ama. E se você não tem ouvido, não tem pregado, não tem ensinado exortação e nem doutrina, o Senhor não tem se agradado de você, eu não tenho dúvida em falar isso. Volta ao primeiro amor, se arrependa, faça as primeiras obras, a obra que você fazia com amor, obedeça a Deus, porque onde não tem obediência, não tem a presença do Senhor. Não tem. Eu não tenho dúvida em falar, irmãos. Não tem. Tema a Deus. Volte ao primeiro amor. Ouça a voz do Senhor. Porque se não tem doutrina, se não tem exortação, não tem palavra, só vive de campanha, só vive de falar de bênçãos. É claro, a palavra de Deus é cheia de bênção, mas a bênção maior é você alcançar o céu. É você estar no caminho que vai te levar para Nova Jerusalém. Porque se você está ensinando as coisas que o mundo tem ensinado, tem pensado que é melhor a igreja cheia do que vazia, não se engane. Deus não se importa com quantidade, Ele quer qualidade, e a qualidade está dentro da palavra. A qualidade está no conserto, na exortação, no arrependimento. Dói você receber uma palavra de conserto, mas é ela que vai te levar para o céu. O Senhor Jesus nunca ficou falando que vai dar chave de carro, de casa, nunca vai te dar uma conta abarrotada de dinheiro. Não, Ele falou assim que o melhor para Ele era lá, é a salvação, alcançar a salvação, era ganhar as ovelhas. Ele é o bom pastor e o bom pastor cuida e ama as suas ovelhas. E vocês que foram levantados como pastores, como missionários, como todos nós, temos que nos preocupar com as ovelhas sim. Temos que nos preocupar em falar a verdade, em pregar a palavra na sua essência verdadeira, como o Senhor Jesus deixou para nós e nos ensinou e tem nos ensinado. Aonde não há arrependimento, não há salvação. Não adianta estar dentro de uma igreja achando que está salvo e na verdade não está, não. Está indo para o inferno dentro da própria igreja, fazendo como os fariseus. Ficam na porta, não entram e não deixam as ovelhas entrar também. Está arrebanhando. Não é ovelhas, mas é bodes para o inferno. Se elas estão na ignorância, também estão porque querem, porque a palavra está aqui para ensinar cada um de nós como devemos viver, como devemos servir.
Abra os seus olhos enquanto é tempo. Abra os seus olhos. Eu vou passar a palavra para a irmã Paula para ela poder acrescentar mais alguma coisa, mas arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se. Irmão, quem tem ouvidos, irmão, que ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita. Se você tiver uma dúvida, abra a palavra, leia. Não vá na cabeça do fulano nem na cabeça do ciclano. Abra a palavra de Deus e leia, porque Ele mesmo é que vai te ensinar. O homem não precisa ensinar o caminho que você deve andar, mas o caminho que você deve andar é o Senhor que vai te guiar e te ensinar. Se você procurar na palavra. Não procure irmão de igreja, não procure fulano e cicrano. Entre na palavra do Senhor, que Ele vai te falar. Porque tem muita gente no mundo, aí dentro da igreja, se escondendo. Tem muita gente achando que está certo o que está fazendo, mas está lá dentro da igreja, dando glória, aleluia, se escondendo e fazendo coisa errada na rua. Porque o seu próprio pastor não ensina para você o que é certo. Porque às vezes você tem uma dúvida. O correto é ele estar lá em cima ensinando a doutrina. Ensinando como o servo de Deus deve andar. Porque o crente até o Satanás é. E ele é mais crente que muitos. Porque ele conhece o céu. E conhece o Senhor. Então, irmão, não vá na cabeça de ninguém. Leia, coma a palavra. Porque o Senhor ensina. E ensina o caminho certo, o caminho reto. Porque o homem pode te enganar e tirar do caminho. Porque o próprio Satanás, ele está dentro da igreja também. Para desviar aqueles que estão firmes. Porque aqueles que estão lá fora no mundo já é dele. Ele não se importa com aqueles lá mais, porque é dele. Ele vai entrar dentro da igreja e tentar entrar na sua mente. Por isso que eu digo para vocês, o meu conselho que eu dou é esse. Coma a palavra. Leia, medite nela, porque o Senhor pode falar com você através da palavra. Porque o homem, ele pode te enganar, te levar para o inferno, como já foi falado. E a palavra não vai te levar para o inferno. A palavra vai te levar por um caminho reto e um caminho bom. Aleluia. Porque quando nós escolhemos ser servo de Deus, temos que ser servo de Deus na terra e em tudo. Temos que ser diferente em tudo, até nas nossas vestes. Porque tem muita gente que eu já vi que vai para a igreja, parece que não vai para a igreja, parece que vai para uma boate, mas para a igreja não. Tem muitos que saem da igreja falando palavrão, parece que saiu de outro lugar, menos da igreja. Mas por quê? A igreja não tem doutrina, a igreja não ensina doutrina. A igreja fala de Deus, mas não ensina a parte que Deus ama, que é a doutrina. Se não tem doutrina, com certeza vira bagunça. E casa bagunçada, igreja bagunçada, não é bom. Porque Deus não está nesse negócio. Quando as irmãzinhas saem para ir para a igreja, parece envelopada, e vai lá e diz que Deus falou com ela, que falou com Deus, que sentiu, não sentiu coisa nenhuma. Porque Deus não está nesse negócio. Deus não gosta dessas coisas. Deus gosta de reverência. E isso para mim não é reverência. Então, irmão, se atente quanto a tempo, porque o Senhor está nas portas, está para voltar. Aquele que não se consertar, se conserte, porque ainda dá tempo. Que nem tem muitos na igreja divorciado, amigado, não vai para o céu de qualquer jeito. O seu pastor devia orientar você. Não fica fornicando, não. Casa com a pessoa, com a sua esposa, com o seu esposo. Casa e, pela lei da terra, vive como a lei da terra. Porque a lei da terra, a gente tem que viver como a lei da terra também. A gente tem que obedecer o céu e a lei da terra. Porque você não vai subir de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você está fornicando hoje. Você vai querer subir para o céu? Não vai, não. Disso você pode ter certeza. Não vai. A misericórdia de Deus alcança aquele quem obedece. Não aquele que fica sem praticar.
tem que praticar, tem que fazer o que é certo, viver a palavra. E a palavra fala que você tem que casar com a sua esposa. E o seu marido tem que andar certinho e a sua esposa andar certinho, porque ninguém vai subir de qualquer maneira. E há tempo ainda, mas o tempo está acabando, infelizmente está acabando. E dou glória a Deus porque vamos para um lugar muito melhor do que essa terra. Porque a terra é um inferno, é dor, sofrimento. Aqui não tem nada bom. Nada de bom tem essa terra para te oferecer. Mas tudo quanto é de ruim ela tem para te oferecer. Põe a mão na consciência, repense o que está errado na sua vida, conserte. Porque o Senhor está chegando e vai levar a sua noiva. Porque a igreja está cheia, não é que vai todo mundo subir. Porque tem muitos lá dentro escondidos, achando que se entrar no meio ali vai subir. A gente vai ser todo mundo peneirado. A peneira tem um monte de furinho, vai ser peneirado e muitos vão ficar. Mas há tempo ainda de se consertar. Entre no conserto, faça o que é certo. Porque o Senhor deixou os 10 mandamentos aí para ensinar o povo. Então quer dizer, se a sua casa estiver bagunçada, a sua vida está bagunçada, conserte que há tempo ainda. Há tempo e esse tempo está acabando. Então a gente deixa essa palavra, que essa palavra fale com você no dia de hoje. Fale com aqueles que estão errados, andando no caminho errado. Aqueles que acham que está certo e não está. Essa palavra é para conserto. Porque o seu tempo está acabando. Porque vocês vão ficar. E há tempo ainda de se consertar. Deus está alertando, falando. E ouça aquele que quer ouvir. Mas ouça e faça diferente. Porque o Senhor quer levar e salvar todos. Mas nem todo mundo vai chegar lá no céu. Porque o céu é tomado à força. A palavra fala, a própria palavra fala que é tomado à força. Então quer dizer, você não vai subir de qualquer jeito. E você está dentro da igreja, achando que vai ser salvo, e não se preocupar com a sua salvação, você está perdendo tempo. Porque às vezes a sua esposa vai, seu filho vai e você fica. Então corra, conserte o que está errado. Repense, peça perdão àqueles que você machucou, aquele que você roubou, aquele que você humilhou, peça perdão. Porque tudo isso vai contar no dia, no último dia. Porque o Senhor vai dizer, você sabia, mas você não deu ouvido. O Senhor vai dizer, pregaram para você, mas você não quis. Aquele momento, aquele dia vai chegar, todos nós vamos ser julgados. Ninguém vai passar naquele portão sem ser julgado. Uns vão para lá e outros vão para cá. Um vai descer e outros vão subir. Mas lutando até o fim, perseverando até o fim. Que vocês repensem e coloquem as coisas no lugar. A paz do Senhor Jesus, que essa palavra chegue para aquela pessoa que está indecisa, para aquela pessoa que quer uma resposta do Senhor, que venha de encontro à tua necessidade, sendo rico ou pobre, que venha de encontro com cada um de vocês. Porque o rico, o dinheiro dele não vai salvar ele. Ele vai passar por mesmo processo que eu vou passar, a irmã vai passar e você vai passar. Não, é porque o fulano é rico, ele vai pagar pela salvação dele. Isso não existe. Infelizmente não existe, porque o rico ele pode comprar o que ele quiser na terra, mas a salvação ninguém compra. Glória a Deus. Então, esses empresários, esse povo aí que tem dinheiro, não vai subir por causa que tem dinheiro. Vai subir lutando e fazendo o que é certo, porque a palavra de Deus nos ensina. Então, se conserte, varre a sua casa, tira a sujeira, levanta o tapete, quanto há tempo, porque o Senhor está às portas e vai voltar e está avisando que vai voltar. Esse recado é para aquele que está necessitando, precisando de uma resposta no dia de hoje. E receba em nome de Jesus, porque isso vai mudar a tua vida. Ouça e pratique. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se vocês quiserem deixar um pedido de oração, o nome de alguém, vamos entrar em oração, vamos orar e vamos apresentar o Senhor. Estamos aqui para isso. Amém? Amém. E eu só queria falar para os irmãos para ter interesse em buscar na palavra. Porque a palavra de Jeremias 23, ela tá em conjunto com a palavra de Ezequiel 34. Lá o Senhor fala que ele mesmo vai demandar da mão de cada pastor as ovelhas que ficaram dispersas. Porque muitas pessoas mudam, ficam abrindo igrejas num lugar e no outro, num lugar e no outro, e deixam as ovelhas para trás. A ovelha não tem condição de ir e eles não estão nem aí, não vão visitar, não fazem nada. Conserta a sua casa, senhor pastor. Conserta a sua casa. Você foi levantado por Deus. Deus te deu uma autoridade, te deu um cajado na sua mão para você cuidar das ovelhas dele. E você não tem cuidado nem das ovelhas do Senhor e muito menos da sua casa. Porque quem manda na tua casa é a tua esposa. Você obedece a tua esposa, você não toma a autoridade que Deus te deu na sua mão. E se tá desse jeito, meu amigo, se tá desse jeito, Deus não tá nesse negócio. Põe a tua casa em ordem, como já foi dito aqui. Põe a tua casa em ordem, conserta o que é para ser consertado. Anda nos caminhos do jeito que Deus quer, do jeito que o Senhor Jesus ensinou, tá? Conserta a sua casa, Senhor pastor. Porque o sumo pastor que está lá no céu vai requerer das suas mãos todas as ovelhas que você roubou, todas as ovelhas que foram dispersas porque você não ensinou a palavra da maneira que é para ser ensinado. Todas. Não vai ser uma e nem outra, vai ser todas. Porque você conhece a verdade e você não ensina a verdade. Você passa as coisas assim, ó, de qualquer jeito, para que a igreja fique cheia, para você arrecadar muito dinheiro. Você pode arrecadar dinheiro aqui na terra, mas o inferno tá te esperando, viu? O inferno tá lá esperando você, tá? Então conserta a sua casa, faz o que é certo, porque Deus não tá de brincadeira, não. Deus vai cobrar aqui na terra. E quando nós formos lá para o julgamento, Deus vai cobrar de você também, você vai ser arrastado para o inferno, entendeu? Você conhece a palavra, então põe em prática, para não arder lá no lago de fogo de enxofre, junto com Satanás e os seus demônios e os falsos profetas, tá bom? Conserta a tua casa, porque o fogo tem que estar ardendo continuamente no altar de Deus. O fogo arder continuamente é a presença do Espírito Santo. E se você não sente esse fogo é porque você está andando errado, o seu caminho está torto. Conserta, endireita suas veredas e faz da maneira que o Senhor Jesus ensina na palavra. Porque senão não tem céu esperando para você não, viu? Tem um fogo ardendo lá no inferno para você, tá? Conserta a sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na santa paz de Deus. Amém? Amém.